Campinas. 10h15, de volta então com o CBN Campinas desta segunda-feira, como a gente registrou no comecinho do programa, né? Hoje uma entrevista muito importante, a gente fala sobre um enfrentamento ao feminicídio, uma semana de combate a esse tipo de crime, para debater aí vários meios para conseguir evitar e superar essa violência. Infelizmente, a gente tem um ano muito, mas muito violento. Campinas, somente esse ano, registrou 6 feminicídios. A gente faz a comparação, a gente está começando maio, ainda estamos nesse comecinho de maio. Em 2021, 2021 inteiro, foram 5. E em 2027, ou seja, esse ano aqui já está muito, mas muito violento. E segundo dados do Sistema de Notificação de Violência, o SIS-9, que monitora dados sobre o tema, as regiões que registram os maiores índices conhecidos de agressão a mulheres são a região noroeste, com 26%, e a região sul, com 25%. Para conversar um pouco sobre esse assunto e a importância de um debate como esse, numa semana como essa, estamos com a secretária de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos aqui de Campinas, a Vandecleia Moro. Muito bom dia, secretária. Obrigado por atender aqui a CBN. Parabéns, né, por uma iniciativa como essa, para a gente tentar mudar esses números, né, até ultrajantes aqui em Campinas. Bom dia, é um prazer mesmo estar aqui, que a gente poder conversar. Temos tido a premissa de que para combater é preciso conhecer e entender. Então a gente tem feito isso, essa semana de combate ao feminicídio é isso, é trazer essa discussão ao seio da população, que é onde a vida acontece. Está falando até um pouco fora do ar aqui, né, secretária, como a gente traz a gente aborda muito aqui no CBN Campinas. Felizmente, final de semana, assim, a gente sempre tem praticamente ou uma tentativa ou um feminicídio acontecendo na região. Isso tem chamado muito a atenção. E esses números mostram, né, números aqui em Campinas que impressionam e deixam a gente muito triste, porque quanto mais a gente fala, infelizmente esses números estão crescendo. Se a gente tem o registro, né, da tentativa, da agressão, isso ajuda a diminuir, mas infelizmente a gente está tendo a morte de uma mulher praticamente aqui todo final de semana, que é quando a coisa se agrava mais, né? Infelizmente, o feminicídio, ele é o último recurso do agressor. Então, nós precisamos, sim, trabalhar essa questão da conscientização, da repressão, do acolhimento dessa mulher para que não chegue nesse ponto. Porque, dificilmente, um homem, de pronto, vai lá e comete o feminicídio. Ele já vem praticando uma série de violações de direitos antes que isso aconteça. Ou seja, uma série de violências essa mulher já sofreu para que ela resulte, então, no feminicídio. É uma tortura psicológica praticamente, né? Infelizmente, a violência moral e psicológica é a que não vemos, ou seja, a sociedade não vê, a amiga que está do lado não vê, o familiar não vê, mas é o que mais aflige essa mulher, porque ela vai se sentindo acuada, sozinha e muitas vezes não pede ajuda por acabar com toda a base psicológica dela. A gente falava, né, uma cultura que a gente tem, infelizmente, aqui no país, e esse tipo de assunto, a secretária trouxe um ponto importante, né? É algo que vem acontecendo de meses, anos, uma cultura dentro de deixar essa mulher calada, que ela não expressa nem para uma amiga mais próxima. Como mudar essa situação? É muito importante a participação da sociedade. Então, eu tenho dito que a gente tem como fazer a política pública ser efetiva quando ela tem a parceria. Então, o poder público tem sim a responsabilidade, isso não falo só na esfera municipal, a gente está falando também das polícias unidas. Então, tem que ter o acolhimento quando essa mulher vem e aí já teve alguma violência, tem que ter a conscientização para aquela mulher que muitas vezes nem sabe que ela está sofrendo uma violência, quando vai perceber essa violência psicológica, moral ou patrimonial, evoluiu para uma violência física, aí sim ela se dá conta do risco que está correndo, mas é preciso também ter a participação da sociedade, esse acolhimento, essa sensibilidade, empatia, para que nós possamos ver que há algo diferente naquela mulher, que aquela família tem algo diferente. Muitas vezes essa mulher não verbaliza o pedido de socorro, mas toda a situação ao redor é perceptível. Então essa junção de esforços de todos, sim, a gente pode conseguir que essa mulher saia desse ciclo de violência. A gente fala dessa situação emergencial, né? Da mulher conseguir aflorar e denunciar o que está acontecendo. Mas o fato é que a gente precisa mudar a cabeça do homem, né? Ele é o culpado disso acontecer.
Nós precisamos entender isso, a gente tem falado, quando faz aquelas rodas de conversa, a gente tem o CEAMO, que faz o atendimento da mulher que já foi vítima de algum tipo de violência, que nada justifica a violência, nada que o homem diga, que o companheiro, que o parceiro diga, justifica, porque muitas vezes, nesse ciclo de violência que a mulher está inserida, há uma manobra psicológica de que, eu provoquei isso, eu dei cabo, se eu não tivesse feito isso, não há justificativa para agressão em nenhum momento, de nenhuma forma. Não há justificativa alguma. E o culpado é quem comete essa agressão. Uma semana como essa, de combate ao feminicídio, foi importante que a senhora também citou, né, os órgãos, as autoridades policiais. E é importante, o ouvinte aqui está acompanhando, nós estamos conversando com a secretária de Assistência Social, Direitos Humanos aqui de Campinas, e não com o secretário de Segurança. Isso é uma coisa muito importante para a gente conseguir passar, né, uma informação e também uma narrativa importante para esse ouvinte. Para a gente conseguir moldar, tem várias situações. É óbvio, a gente precisa ter a repressão, a gente precisa ter a autoridade funcionando, mas a gente precisa ter a conscientização. E isso parte de maneira importante de uma secretaria como essa, né? Sim, a conscientização e o acolhimento é muito responsabilidade da Secretaria de Assistência. Mas nós temos trabalhado em união. O ano passado a gente fez o lançamento da Rede Protetiva à Mulher, em que junta todos esses mecanismos para combater essa violência. E aí a gente fala da violência como um todo, porque entendemos que assim como, por exemplo, na assistência social, a gente tem a proteção básica, que cuida antes que os direitos sejam violados. Para que não haja uma violação de direitos lá na frente, a gente tem que investir na básica. Então, nosso investimento é na conscientização, que essa mulher entenda, que esse familiar entenda o que está acontecendo, que esse homem entenda. Essa semana de combate ao feminicídio, a gente não está instituindo uma guerra de gêneros, não é homem contra mulher, mulher contra homem, somos todos nós. Por exemplo, estou aqui na entrevista com você, um homem consciente de que isso é errado e que nada dá causa disso, é isso que a gente quer, cidadãos conscientes de que esse é um erro, que nada justifica e que destrói, não acaba com a vida de uma mulher, acaba com a vida de uma família, de várias famílias, do entorno. A gente tem o caso da Thaís, lá na região norte, o quanto a sociedade como todo, aquele território todo sofreu com isso. E isso é um dos que veio à tona. Mas quantas mulheres também estão sofrendo dentro de casa e não verbalizam isso? E, secretária, como é trazer à tona um assunto como esse em uma sociedade que, infelizmente, está imersa em violência? A gente vê latrocínio já é banal, né? Roubo, você vai levar uma coisa de uma outra pessoa e você ainda a mata. Mas a gente tá vendo latrocínio por causa de celular, por causa de coisas mínimas, né? Ou sequestros, mortes atrozes aqui no país, e a gente meio que anestesiado com tudo que acontece, a gente meio que convive com a violência. Infelizmente, não podemos aceitar isso. Por mais difícil que esteja, a gente percebe o quanto a sociedade tem saído adoecida dessa pandemia. Porque a pandemia afetou sim a questão da saúde, perdemos muitas pessoas queridas e próximas, mas afetou a questão social também. Muitas famílias também têm esse enfrentamento. E se não houver uma base, se não houver toda uma estrutura para que essas pessoas não justifiquem seus atos através dessa estrutura pública, infelizmente a gente vê isso acontecendo. Secretário, uma semana como essa, eu sei que a senhora já destacou aí vários pontos importantes, mas ter uma semana inteira voltada a esse combate à violência de gênero, o que traz à tona e o que realmente resgata na sociedade para a gente conseguir sair de uma situação tão complicada como essa? Nós queremos chamar a atenção, porque essa discussão a gente tem feito ao longo do ano todo, mas essas temáticas são importantes porque aí toda a sociedade se volta para o assunto. Durante o ano a gente tem conversado nos territórios, nos CRAS, nos CREAS sobre essa violência, mas essa semana a gente vai unir esforços para falar sobre isso. Então nós teremos ações, por exemplo, na região norte, teremos uma caminhada, teremos discussão entre a rede, teremos rodas de conversa com homens, porque nós também temos um serviço que é o CERAV, que é um serviço de conscientização do autor de violência. Então a gente teremos rodas de conversa com homens, com as mulheres, teremos um seminário na quinta-feira em que vai trazer as universidades, ou seja, a academia para conversar sobre o tema,
porque o quanto Campinas é rico nessa questão de universidade, a gente tem que ter números, tem que ter dados, a gente tem que entender o que está acontecendo e como, a partir daí, ter uma atitude. Teremos profissionais da Secretaria de Assistência e da Rede Protetiva também discutindo o tema. E mais do que isso, é chamar a atenção para que todos possamos estar contra essa violência, porque estando contra a violência, contra o feminicídio, automaticamente nós somos contra qualquer tipo de violência contra a mulher. E eu também aproveito para chamar a atenção que a gente está no mês do Maio Laranja, que a gente fala da violência contra criança e adolescente. E quando muitas vezes chega até nós uma violência contra uma criança ou um adolescente, quando vai fazer intervenção na família, vê que há outras violências acontecendo. Nunca é uma coisa isolada. É sequencial, né? Sim, sequencial, infelizmente. A secretária que citou aqui o assassinato da Thaís, né? Esse assassinato aconteceu na Vila San Martín. Não na San Martín, na verdade, aconteceu lá em um supermercado. Ela morava na Vila San Martín, na região norte aqui de Campinas. Isso foi em 2019. Ela tinha apenas 21 anos, assassinada pelo namorado, enquanto trabalhava em uma operadora de caixa de um supermercado. Isso gerou toda uma mobilização ali daquela região, uma comoção também aqui por Campinas, e infelizmente não foi o único caso. A gente vem registrando, como a gente citou aqui, já nesse ano, 6 feminicídios. Ontem teve uma missa, né, de 3 anos do falecimento da Thaís, abrindo exatamente essa semana aqui em Campinas, né? Sim, é uma outra maneira de acolher aquela população. Conheço os pais da Thaís, é muito doloroso você perder um filho, ainda mais numa situação como essa. Por isso, sim, que a gente tem que unir esforços e fazer a conscientização dessa mulher, porque a mulher, às vezes, ela está, às vezes não, na maioria das vezes, nesse círculo de violência, ela não consegue sair. Porque primeiro vem, como eu te disse, vem o moral, psicológico, e aí depois parte para uma violência física. Essa mulher, em algum momento, acha que ela deu causa àquilo, perdoa esse homem, a gente fala que entra numa lua de mel, mas volta de novo, até que esse ciclo ele vai ampliando e resulta numa agressão mais séria, num feminicídio. Então a gente tem que fazer com que essa mulher se identifique dentro desse ciclo e ela consiga sair dele. Secretária Vandercleia Amor, secretária de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos aqui de Campinas. Queria agradecer a participação da senhora aqui no CBN Campinas, gentileza de atender a CBN. A gente espera, né, que esses números não cresçam ainda mais aqui em Campinas e que seja cada vez mais efetivo esse tipo de direcionamento, essa conversa que a gente está tendo aqui e essa semana aqui de combate ao feminicídio. Não, eu que agradeço muito essa oportunidade, porque quando a gente fala de união de esforços, é assim, poder público, sociedade civil, mas nós precisamos sim também da imprensa com esse viés de informação, de conscientização, para que essas pessoas, principalmente essa mulher que está assistindo, ouvindo agora, ela saiba que ela não está sozinha. Nós temos serviços que podem ajudá-la a sair desse círculo, mas que às vezes ela não tem acesso e não tem conhecimento. Por isso o papel da CBN, que tem sido uma grande parceira nessa divulgação, é tão fundamental. Muito obrigado, secretária. Conversamos então sobre a semana que acontece aqui, sobre o combate ao feminicídio. Hoje, às 7 horas, está falando deste dia 9 de maio, tem uma conversa com os homens sobre a masculinidade tóxica. Isso acontece na Estação Cultura e é muito importante lá na rua Demerval de Pereira, isso no lote Vila Esperança. Amanhã também às 9 horas da manhã, um ato em memória das vítimas de violência ao feminicídio, acontecendo exatamente naquela região, né? Na Avenida Comendador Aladino Ciame. Você encontra tudo isso aqui, toda essa programação no site da CBN Campinas. A gente vai continuar também trazendo esse assunto ao longo desta semana. São 10 horas e 29 minutos. CBN